semana que o Brasil bateu a marca de 200 mil mortos pela Covid-19, Bolsonaro continuou, culpou Pazuello pelo atraso das vacinas e pela queda da popularidade. O ministro usou a mesma estratégia do chefe e jogou a culpa na imprensa. Bolsonaro gostou. Bruno, a gente corre o risco de ficar sem ministro da Saúde novamente? Eu acho improvável. Eu acho que o Pazuello já deu seguidas e seguidas demonstrações de fidelidade ao chefe. Qualquer coisa é só ele mudar o discurso, não tem problema. Você viu o que ele falou exatamente, né? No momento em que a coisa começa a apertar, começa a ficar evidente, obviamente já está evidente há muito tempo, mas fica ainda mais evidente a incompetência, a sabotagem que foi feita pelo governo federal desse processo de acesso à vacina. Ele foi e apresentou uma outra explicação, disse que a culpa é que a imprensa é agorenta, que a imprensa espalha pessimismo por aí. Então, eu não veria o Pazuello com o mesmo destino do Mandetta e do Nelson Teich, não. Agora, o ponto sobre a declaração do Pazuello em relação à imprensa, que acho que é muito importante deixar claro, é que ele diz que não cabe à imprensa a interpretação dos fatos, e que isso a gente deixa com o povo, segundo ele. O ponto todo e eu escrevi sobre isso na semana passada, é que o governo não apresenta fatos para a população. O governo apresenta desinformação, o governo apresenta mentira. O presidente da República mente reiteradamente em relação à pandemia, em relação a vários outros fatos, mas especificamente em relação à pandemia. O presidente da República disse, em março do ano passado, que morreriam menos de 800 pessoas na pandemia no Brasil. A gente não pode esquecer isso. O presidente disse que a vacina desenvolvida pelo Butantan em São Paulo provocava morte e anomalia. O presidente da República escreveu isso numa rede social. O presidente insinuou que o voluntário que morreu nos testes da vacina de São Paulo tinha morrido por causa da vacina. É mentira, é mais uma mentira. Então, se não fosse a imprensa, se não fossem outros atores da arena política fazendo a interpretação dos fatos, como o ministro descreve, as informações que chegariam à população seriam as mentiras do presidente da República. Então, chegam, né, Bruno? Chegam e permanecem lá. Mesmo nós da imprensa, todos os atores políticos envolvidos em qualquer debate público, nós tentamos apresentar informações para a população e muitas delas não chegam. E muitas informações do presidente chegam. Existe aí uma fé muito grande nas declarações que são feitas pelo presidente. E acho que, às vezes, quando nós pensamos que o Bolsonaro não está fazendo absolutamente nada muito, não está fazendo nada criminoso, não está cometendo um crime ali, não existem provas de um crime. Mas temos que lembrar que as palavras do presidente da República, elas têm poder, elas têm consequências práticas, elas têm consequências objetivas. O presidente da República diz que não existe desmatamento na Amazônia. O presidente da República diz que determinados desmatadores, madeireiros, etc., não devem sofrer determinadas punições que estão em normas legais. O que acontece? O desmatamento vai aumentar. E não tem como recuar disso, não tem como reviver a floresta de um dia para o outro. Então, esse debate sobre quais são os fatos, qual é o papel de cada um no debate público, ele é grave por isso, porque se a gente deixar o presidente da República falar sem nenhuma contextualização, sem nenhuma interpretação, entre aspas, os efeitos vão ser graves. Sim, e a gente entender que no nosso país a educação não é igual a todos, uma fala desse nível é assassina, né? Ela é perigosíssima. Agora, também na semana passada, com os dados da eficácia de 78% da Coronavac, Pazuello anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pelo Butantan. Só lembrando que a Coronavac foi a vacina rejeitada por Bolsonaro em outubro do ano passado. Agora, o governo federal diz que vai usá-la num plano nacional de imunização e que todos os estados devem iniciar a vacinação simultaneamente. Hoje, João Dória disse que pode até começar a vacinação em São Paulo antes do dia 25, que só está esperando a Anvisa autorizar o uso da Coronavac. Marilis, o que fez o presidente mudar de ideia em relação à vacina chinesa do Dória? Quem está ganhando essa queda de braço? É uma queda de braço? Não, é uma queda de braço declarada certamente. Ele tá mudando o discurso por sobrevivência política, porque ele entendeu que ele pode tirar o protagonismo do Dória nessa questão da vacina. O Ministério da Saúde fechou um acordo agora com o Instituto Butantan para a distribuição da vacina. Isso significa que, inclusive, aquelas mais de 10 milhões de
de doses que já estão no Brasil, já estão em São Paulo, vão passar a ser distribuídas pelo Ministério também. Não é exatamente que ele está preocupado com a população, em vacinar todo mundo e realmente fazer com que o país volte à normalidade, que ele tanto quer, né? Um presidente que ficou aí meses querendo que o país voltasse à normalidade, quando a gente começa essa corrida da vacina no mundo todo, a gente vê os países já vacinando milhões de pessoas, o Brasil não tem vacina, não tem seringa, não tem um plano de vacinação, e agora está, como você falou, essa queda de braço. O Ministério tem falado que deve começar a vacinação no dia 20 de janeiro, daqui 9 dias, só que é isso, não tem campanha, a gente está vendo campanha, a campanha mais eficaz para vacinação que eu vi até agora é o funk do MC Fiote lá, do Bumbum Tantã, do Butantan, sabe, que caiu na boca do povo, as pessoas estão cantando, é uma coisa divertida, o Projetemos, que é um projeto aí de projetar coisas em edifícios no Brasil todo, já também projetou essa coisa do funk com o Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem, inclusive, tido uma atuação até divertida no Twitter. Qualquer pessoa que tuita alguma coisa sobre vacina, eles têm uma resposta ali padrão, mas já dando um pouco de ânimo para as pessoas que estão falando sobre isso. Mas o fato é, a gente tinha que estar com uma campanha pronta, eficiente, para começar deixar as pessoas seguras em relação ao que vai ser feito, e na verdade não estão. Então até ontem o presidente estava fazendo piada com a Coronavac, e agora a Coronavac, que é a vacina, como chamam os eleitores dele, estará no plano de vacinação do governo. Então é uma queda de braço, ele não é que ele tenha mudado de ideia, ele só viu, na verdade, que é uma possibilidade dele tirar o protagonismo do governador de São Paulo desse momento, que é um momento histórico. Fiocruz e Butantan entraram com pedido de autorização para uso emergencial das vacinas da Anvisa. A vacina da Fiocruz passou na primeira fase, a triagem de documentos, e a do Butantan não. Segundo a Anvisa, faltam dados, como as características demográficas da população que participou do estudo. Tais, a gente pode confiar que a Anvisa está trabalhando com autonomia? Eu creio que a Anvisa está se comportando e nós estamos, obviamente, muito ansiosos com essa aprovação, porque o Brasil se atrasou. Na verdade, nós todos estamos aqui ansiosos, porque já tem mais de 50 países vacinando as suas populações e nós estamos aqui sem saber nada, né? Como vocês disseram aí, não tem plano algum. Não foram compradas seringas, dependendo da vacina que estiver disponível, é bom falar, né, que tem essa disputa política óbvia e tal, mas dependendo da vacina que estiver disponível, muda toda a logística da vacina, né? Muda toda a logística, uma precisa de refrigeração, a outra basta uma geladeira comum. Então, nós estamos muito atrasados. E é uma pena que o Butantan, que é uma instituição que tem mais de 100 anos, se não me falha a memória, quase 140 anos, está sendo questionada por gente que foi contaminada, de novo, pelas mentiras criminosas mesmo do presidente, né? Eu tive de férias agora esses 10 dias, e eu tenho muitos amigos pela Serra da Mantiqueira fora, tal, e alguns deles, pessoas humildes e tal, me perguntaram, né? Porque eu ainda tenho alguma credibilidade, viu, Marilis, com algumas pessoas. Então me perguntaram, Otávio, a vacina do Butantan, ela já vem contaminada com os vermes chinês, não sei o quê. Então você vê que a população brasileira está insegura em relação a uma instituição de qualidade reconhecida no mundo inteiro. O Butantan é uma instituição reconhecida na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e por conta desse discurso, desta pessoa desprovida de inteligência, eu agora vou ser muito educado na hora de me referir ao presidente da República, ele joga veneno, gente, é muito sério isso, ele joga veneno numa informação que diz respeito à vida das pessoas. Ser vacinado é uma defesa de vidas. E ele novamente coloca em risco vidas humanas por conta de uma loucura. Eu acho que isso não é só disputa eleitoral, não.
Isso tem muito a ver com defesa de filhos que têm problemas na justiça, ligação com milícia, e já percebeu que o clima não é mais aquela onda toda que deixou ele todo pimpão, né? Vocês viram ele se atirando na água ali na Praia Grande? Uma pessoa que se atira daquele jeito, colocando em risco um monte de gente, é uma pessoa muito perversa, né? Uma pessoa que não mede um ato só para se manter, para ter uma imagem, né, forte nas redes sociais. E para terminar, essa necessidade que tem de demonstração de força, para mim, diz muito sobre uma insegurança masculina que eu vejo nessa pessoa desprovida de inteligência.